Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu, Padre Gilberto, chego agora para estar contigo no nosso programa Gente de Fé. Este programa que traz testemunhos da graça de Deus e da bondade de Deus sobre todos nós. Hoje, aqui conosco, estão a Jéssica e o Marcos, este casal abençoado, que trarão para nós um testemunho de fé muito grande da ação de Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém. Muito obrigada, Padre. É um prazer estar aqui com o Senhor e com você aí de casa também. Bem-vindo, Marcos. Amém. Muito obrigado, Padre. É uma grande graça de Deus por estar aqui, viver esse momento, contar um pouquinho daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus. Quero começar perguntando, Jéssica, qual que é a tua história de fé em família? Tua família é católica? Você sempre foi de igreja? Conte um pouco para nós sobre isso. Eu nasci em berço católico, então os meus pais sempre foram católicos, a gente sempre foi à igreja, mas assim, mais missa dominical, né? Não tinha assim uma vivência ali em pastoral, assim. Mas eu sempre gostei de estar na igreja, então eu fiz catequese, não tive dificuldade para fazer crisma, não fui aquela adolescente que não queria fazer crisma, sempre quis estar ali. E sempre ia às missas com os meus pais, com os meus padrinhos também. Sim. Você é de São Paulo mesmo? Que lugar? Sim, a gente é de São Paulo, somos do ABC, né? Moramos em Mauá. Mas eu nasci e cresci aqui na cidade de Santo André. Maravilha. E você, Marcos, qual que é a tua história de fé com a tua família? Eu, como a Jéssica também disse, né, eu sou de berço católico, meus pais são católicos, meus avós, falecidos avós eram católicos também. A avó praticamente fundou a paróquia lá, lá em Santo André. E, né, minha mãe sempre incentivou eu e meu irmão a ir, então fiz a catequese, fiz o crisma. Pós-crisma, tive uma adolescência um pouco mais complicada, mas participei de grupo de jovens também. Mas minha mãe nunca, tanto minha mãe quanto minha avó, nunca desistiu que eu caminhasse verdadeiramente, né? Porque eu também tenho um irmão, meu irmão era muito mais frequente, muito mais devoto, muito mais de fé do que eu, então sempre tentava trabalhar os dois juntos para que os dois caminhassem na fé. Eu nasci e cresci em Santo André, por um tempo também fui para Mauá, onde hoje a gente mora casado, mas a minha vida toda praticamente assim foi em Santo André. Que bênção, olha só, um berço católico, então praticamente de onde os dois vieram, né? E ali foram crescendo na fé. O testemunho de vocês tem a ver, claro, com o sacramento do matrimônio. Então, como foi que vocês se conheceram? A gente se conheceu na igreja, então, época de grupo de jovens, encenação da Paixão de Cristo. Nós nos conhecemos em uma encenação da Paixão de Cristo, que na nossa paróquia o grupo de jovens sempre fazia. E a gente passou um tempo como amigos, até que, né, o Senhor foi nos encaminhando aí para um namoro, até a gente, de fato, resolver ali constituir uma família, né? A gente começou ali em meados de 2013, a jornada mundial da juventude. Fomos para a jornada ali, já se conhecendo melhor, já começando o namoro. Acho que ali tudo que a gente viveu de experiência, já um olhou para o outro e falou: é isso que a gente quer, é o namoro que a gente quer, vamos viver isso, vamos viver juntos. E ali a gente foi iniciando há 12 anos atrás. Que bem, vocês falaram que eram jovens. Sim. E sendo jovens, né, foram até para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, porque em Deus foi que começou mesmo, então, este relacionamento de vocês. Que momento você traz, Jéssica, forte desse encontro com Deus, que ali firmou mesmo a tua fé? A encenação da Paixão de Cristo. Foi assim, ali, na encenação da Paixão mesmo, foi a primeira que eu participei, lá em 2012. Eu tinha acabado de entrar no grupo de jovens e foi a primeira atividade com um grupo de jovens, assim, que eu participei. Tinha acabado de sair do crisma. E aquele momento, para mim, assim, eu falo que foi o meu primeiro amor, assim, meu primeiro encontro com Jesus crucificado ali, né, sendo representado através de um amigo, né, dos nossos irmãos lá, mas ali Jesus falou profundamente comigo, assim, me senti olhada, assim, por Jesus mesmo, né, como antes eu estava numa multidão e naquele momento eu senti que o Senhor me via, sabe, no particular, e a partir dali começou a minha mudança, assim, de vida ali, né, de uma adolescente mais rebelde, né? Para querer, de fato, estar com o Senhor, né? Sim. E você, Marcos, qual o momento forte de encontro com Deus? Eu posso dizer que meu momento forte de encontro com Deus, assim, um reencontro, né? Foi num encontro paroquial que teve lá na paróquia, em 2016, 2017, porque eu nunca deixei de estar na igreja, nunca deixei de viver a fé, mas
aquele mergulhar mesmo, que eu falei, é isso que eu quero para minha vida mesmo, foi no encontro paroquial que teve lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, acho que 2016 ou 2017, eu tive um encontro pessoal muito forte com Deus, e eu falei, se eu não servir a Deus, eu não faço mais nada da minha vida. Se eu não estiver aqui de fato, eu não faço mais nada da minha vida. Então acho que foi ali. Foi muito forte, foi um encontro muito forte, um retiro no interior, sexta, domingo. Então foi ali que eu olhei para Deus e falei, é isso, a minha vida é essa. Sim. E o grande momento, o dia do casamento, vocês namoraram quanto tempo e como foi a chegada do grande dia? Qual a data do casamento de vocês? Nós namoramos 7 anos, né? Entre namoro e noivado foram 7 anos. E nós tínhamos marcado, na verdade, o nosso casamento no dia 13 de junho, né? 13 de junho. 2020, que foi quando começou a pandemia. No começo da pandemia, então Foi. um tempo de provação. Foi, tivemos que adiar o casamento. Não Sim. foi possível casar em junho. A gente já estava com casa pronta, assim, só de fato ali querendo consolidar, né, a nossa união ali com Jesus. E tivemos que adiar para 2021. Então a gente casou no dia 20 de fevereiro de 2021. Foi um momento muito abençoado, assim, muito especial também, porque foi Nossa Senhora que conduziu essa data assim pra gente. A gente é consagrado a Nossa Senhora de Fátima, né? Então a gente tem essa devoção. Nós somos da paróquia Nossa Senhora de Fátima em Santo André. E Nossa Senhora foi conduzindo ali os caminhos e a gente não prestou atenção, mas o dia que nós nos casamos é o dia dos pastorinhos de Fátima. Então quando a gente chegou na igreja ali no altar, o padre falou e a gente falou, meu Deus, né? Então, de fato, essa data foi escolhida, foi um período que a pandemia ainda estava ali acontecendo, mas as coisas puderam funcionar com as medidas. Então, tem a gente de máscara, a gente casou de máscara, nossos padrinhos de máscara. Fizemos uma festa ali, assim, horário reduzido, poucas pessoas mesmo, dentro das possibilidades daquele momento, né? Que era um período muito difícil, assim, né, para todo mundo. Sim. O que marcou mais no dia do teu casamento, Marcos? Marcou mais, acho que foi a chegada dela, né? Tudo se concretizando ali, né? Igual o padre bem falou, foi um período de provações, né? Então, do início da pandemia até o casamento, a gente viveu muitas coisas, né? Pessoais, encontros pessoais, retiros espirituais, a gente fez retiro do silêncio, que fez a gente mergulhar mais. Então, quando a gente tava, né, a pandemia lá, abria e fechava tudo, né? Sim. A gente estava conversando e falou, nem que a gente vá casar nós e uma testemunha, a gente não precisa de mais nada. A gente quer sacramentar, quer receber o sacramento e quer viver com uma família que a gente está discernindo isso. Não pode ficar postergando porque não vai ter festa, porque não vai ter aquilo. O importante pra gente era receber o sacramento e casar. Então, quando ela entra, e aí você está acontecendo. Então, né, a gente venceu com Deus, e aí quando o padre dá bem sacramento ali, foi só felicidade. Então acho que o momento que ela entra, fala, é isso, tá acontecendo de verdade, não é um sonho. Chegou o dia, Chegou né? o Depois dia. de tanta Graças coisa. a Deus. Tanta coisa. Olha que interessante, eles disseram que eles se prepararam, fizeram um retiro. Como é importante isso, né? Os casais se abrirem para essa preparação, porque depois, como vocês ouvirão, vieram todas as provações. Então, quando tudo é preparado em Deus, quando as provações elas chegam, ali você é sustentado pela graça de Deus. Então, vocês casaram, graças a Deus, foi com tanta provação, mas chegou o grande dia, ela entrou, né, como você falou agora, e dentro de vocês, com certeza, já tinha ali a expectativa de gerar vida, gerar filhos para Deus. Vocês são pais de 3 filhos, não é isso? Desde o início do casamento, vocês já traziam esta ânsia por ter logo os filhos, por gerar vida? Sim, isso foi inclusive uma transformação que o Senhor fez em nós também, né? Sim. Porque há no mundo aquela coisa de, ai, não, né? A gente tem que aproveitar, né? Pra que ter filho logo que casa, né? Então, as pessoas não entendem a promessa que é feita ali no altar, no momento do sacramento, né? Então, assim, esse tempo de espera foi propício mesmo para a gente entender o que era o sacramento do matrimônio e subir no altar entendendo com o que a gente estava se comprometendo ali, né? Sim. Então, quando a gente se casou, sim, nós estávamos na expectativa de gerar vida, de ter filhos, de ser a família que Deus sonhou, né? E aí demorou uns meses, nós já ali engravidamos o nosso primeiro filho, que foi o Benício. Sim. E dentro de você, Marcos, como que era este desejo também de gerar filhos para Deus e para constituir de fato essa família?
Eu sempre quis ser pai, né? Eu sempre falei pra mim, desde que a gente namorava, eu quero muito ser pai. Graças a Deus eu tive muitos bons exemplos em casa. O meu falecido avô e meu pai, eles foram exemplos de pai. Eu posso dizer que eu olhava para eles e falava, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero constituir uma família, quero ter filhos e passar os ensinamentos que eu recebi, ter aquela presença. Então, né, o processo de transformação do entender o gerar vida, né, gerar filhos para Deus foi amadurecendo, mas a vontade de ser pai eu sempre tive. Então, quando, né, eu brincava com ela, quando a gente foi casar, eu falei, eu quero chegar aos 33, 34 anos, aí com uns 3, 4 filhos, porque eu preciso ser pai novo, né? Senão eu vou ficar velho e aí eu não vou ter saúde para brincar com os meus filhos. Então, quando a gente casou, né, eu casei com 28, ela casou com 24. 28 ou 29? Eu nem sei. Quase 29. Então eu casei e falou, a gente já amadureceu tudo, então vamos viver os dias conforme Deus quer que a gente viva e vamos se preparar para quando Ele enviar, né, a vida para nós, né? Um nenenzinho. Porque o casal pode querer, mas quem manda a vida é Deus. Jéssica, quando chegou a boa notícia que você estava grávida do primeiro filho de vocês? Nossa, assim, foi logo 7 meses depois, né? A gente descobriu ali, foi em setembro, né? Outubro. Setembro para outubro ali que a gente descobriu. Foi uma grande alegria, assim, né? Eu fiz até uma surpresa para ele na época, né? Foi um momento muito feliz, assim, para nós. Eu chorei, meu Deus do céu. Como foi? Conta pra gente. Ela preparou, né? Lá em casa a gente tem um quartinho de oração, né? Graças a Deus a casa é grande. E aí um dos quartos, onde a gente fez nosso quarto, o quarto das roupas e o quarto central ali da casa, a gente fez um quartinho de oração. Com um altarzinho, com genuflexório. Então ela, né, preparou ali todo um ambiente, uma cartinha, né, estavam velas, né? Velas, acho que pisca-pisca, tudo iluminado, para eu ler aquela carta e entender que eu ia ser pai e ela ia ser mãe. E foi bem marcante, assim, chorei igual uma criança chora, assim, com saudade da mãe. Foi muito forte, foi bom. Sim. Sentimento aflorado dentro do coração do pai e da mãe, muito bom. Maravilha. E como foi a gestação? O primeiro filho chama Benício, né? Benício José. Sim. O nome dele. Sim, a gestação em si foi tranquila, né? Comigo mesmo, assim, tava tudo bem, tudo certo. Mas chegou em um determinado momento que fomos fazer um exame. E naquele exame, assim, a médica viu algumas coisas estranhas no exame, né? Então, precisamos investigar. Desde sempre o Senhor cuidando de tudo, porque a minha médica mandou a gente para um hospital onde o nosso convênio nem atendia. Quando a gente chegou lá, o tempo que a gente aguardava, a médica nos chamou e falou para a recepcionista, você me avisa se vai, né, se vai conseguir abrir a ficha dela, mas enquanto isso eu vou conversando com ela. A médica realizou o exame, meu convênio realmente não atendia ali, e ela fez o exame. Quando acabou o exame, ela falou, pode ir embora, imprimiu o laudo, entregou o laudo pra gente, tudo certo, não nos cobrou nada, a gente ali preocupado, a gente precisava pagar, né? E era uma ultrassom, então é um exame mais caro, que a gente não tinha ali condições naquele dia de pagar, mas a médica foi uma enviada de Deus, e aí nesse exame, ela de fato falou pra nós que nosso filho tinha algumas malformações, e eram malformações bem graves, assim, então tinha restrição de crescimento, opacificação dos cristalinos da vista, tinha... Ali não foi detectado, mas ele tinha, de fato, uma microcefalia. Então, assim, tinham muitas características estranhas, assim, que precisaria ser feita uma investigação. E ela segurou na minha mão, falou assim, confia em Deus. Ela falou, eu tenho um filho também especial. Deus está no comando de tudo, Nossa Senhora guia a gente, seja forte, vai dar tudo certo. Então, a gente sentiu ali já, sabe, um aconchego de Deus, assim, né? Jesus ali já começando a ajudar a gente a carregar uma cruz, né? E o coração de pai, Marcos, sabendo do resultado desses exames, depois de toda a expectativa para ter filhos? O coração de pai, ele foi... Desde que eu casei, né, pré-casamento, e quando a gente descobriu a gestação, eu pedi muito a intercessão de São José para eu como marido e como pai, né? Eu posso dizer que quando ela engravidou e quando a gente começou a descobrir as malformações do nosso primeiro filho, eu posso dizer que São José me deu a fortaleza que ele tinha em Deus, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito
muito emocionada, né? Então meu coração sempre foi muito aberto, sempre foi muito viver intensamente todas as emoções. Mas no casamento, na gestação, eu pedi muito a sabedoria e a razão para Deus. Eu consegui entender tudo isso. Claro, sentir as emoções, natural, porque né, o que a gente fala, a gente tem que sentir para a gente não remoer depois. Sim. Então me permitia viver as emoções, só que eu pedia muito para Deus, com a intercessão de São José, a graça da sabedoria e da fortaleza. Eu permanecer firme para junto a ela ter forças para enfrentar tudo isso. Porque se eu fosse falar para o Marcos de 8, 6 anos atrás, antes do casamento, eu seria uma manteiga derretida todos os dias, que eu não conseguiria lidar com tudo aquilo. Mas conforme Deus foi nos preparando, eu pedi muita intercessão de São José, muito mesmo, para eu ter essa fortaleza de saber entender a situação e dar força para ela. Eu falava para ela no processo todo, você pode sentir tudo que você quiser, eu vou estar aqui para dar força pra gente, né? Então, você chora, a gente levanta junto. Jéssica, como foi o parto do Benício? Foi um parto tranquilo, né? Teve que ser uma cesariana ali, devido a todas as condições dele mesmo. Então, ele nasceu com 37 semanas, aí nasceu com 1,3 kg, 30 centímetros, bem pequenininho. A gente precisou ir para um hospital preparado mesmo para receber ali, né? A gente passou com uma geneticista que nos encaminhou para lá, né, para fazer uma investigação assim que ele nascesse. Então, o hospital já estava tudo preparado, assim, né? Então eu fiquei internada um dia antes, aí ele acabou nascendo naquele dia mesmo, assim, a gente achou que ia ter alta, mas eles falaram, não, vamos fazer o parto pelas condições dele, já vamos fazer o parto. E ele nasceu, veio ali, né, eles levaram para fazer os primeiros cuidados, aí trouxeram na incubadora já ali do meu lado. Eu vi ele ali pela incubadora e depois já levaram ele para UTI. Foi direto para UTI. O coração de mãe de ver o filho tão esperado, tê-lo ali e de repente ser, de certa forma, tirado. Olha, assim, eu falo que assim como São José fortaleceu ele, fortaleceu muito mesmo, porque ele foi uma fortaleza para nós, né? Nossa Senhora também me fortaleceu muito, assim. Então, eu tinha um pedido para Deus o tempo inteiro, que era vê-lo nascer vivo. Era isso que eu pedia. Então, assim, eu quero que meu filho nasça com vida. O que vai acontecer depois, eu sei que o Senhor vai me dar a força para suportar, mas eu quero vê-lo nascer vivo. Porque durante toda a gestação a gente escutava dos médicos assim, sabe, a qualquer momento o coração pode parar de bater, né? Então foi uma gestação, a gente não sabia, né? Cada dia era assim uma preocupação. Então, vê-lo nascendo vivo, apesar de ser tirado ali de mim, foi um grande alívio. Eu falo que é uma paz que veio de Deus mesmo, que a gente não conseguia explicar. E até os médicos falavam, você está muito tranquila, porque eu fiquei emocionada ali de vê-lo nascendo vivo, de dar para ele a oportunidade de lutar pela vida dele, né? A vida que Deus deu para ele. Então, assim, foi um momento de alegria, né? Um momento de alegria, um momento de paz, assim. Então, apesar de tudo, foi um momento de paz, de Deus, assim mesmo. E depois desse processo, Marcos, de o Benício ir para a UTI, o que aconteceu mais à frente? Quando a gente, já na gestação, a gente fez um exame, chama germinocentese, né? Que era para diagnosticar se ele tinha alguma doença cromossômica. E aí nesse exame, diagnosticou que ele não tinha nada, então ele tinha uma doença genética. Né, e o doutor explicou como funcionava a doença genética, tudo pra gente, falou que quando nascesse, aí a gente ia vê-lo fisicamente para começar a procurar o que ele poderia se encaixar de doença, fazer os exames e todos os procedimentos. Então quando o Ben ele nasce, né, ele vai direto para a UTI, lá na incubadora na UTI, eu subo, depois de falar com o pessoal, com os médicos, falar, agora pode subir, tudo, vou lá, vejo ele, e aí, dia após dia, começam-se as análises para saber o que ele tem. Né? Como ele tinha uma ictiose na pele, que é um probleminha de pele bem ressecada, ele tinha a microcefalia, a retrognatia, que era como é que tinha um recuado, o nariz hipoplásico, né, a retroglipose. Então, a doutora começou a unir tudo isso e conversar com a gente sobre as possibilidades que o nosso filho tinha das doenças genéticas. Sim. E aí, né, nesse meio tempo, a gente começou a buscar entender o que a gente ia fazer, porque a gente morava em Mauá, a gente teve um filho em São Paulo, então eu ia precisar sair do serviço, estava trabalhando como autônomo,
ia precisar ficar com ela no hospital, ficar mais perto, porque ir de Mauá para São Paulo todos os dias com ela com uma cesárea ia ser difícil. E aí, pela graça do bom Deus e a misericórdia divina, os nossos amigos, junto com a nossa família, começou a desenvolver uma vaquinha online para que a gente pudesse ficar amparado, porque teve uma grande amiga nossa, Elisa, ela falou que o dinheiro ia ser o menor problema. A gente não tinha que se preocupar com o dinheiro, a gente tinha que se preocupar com o nosso filho e com o nosso bem-estar. E ali Deus começou a mover, a vaquinha começou a dar dinheiro, e aí quando a médica falou, olha, a gente acredita que seja uma doença que chama Neulachova, mas para diagnosticar essa doença precisa fazer um exame genético, e esse exame genético custa R$6.000. Graças a Deus, pela vaquinha, a gente tinha o dinheiro de R$6.000 naquele dia, a gente olhou e falou, a gente vai fazer. A doutora falou, nossa, que alívio, saber que vocês vão poder fazer, porque o convênio nunca ia aprovar, muito difícil, é muito caro. Ela falou, então, né, vamos fazer esse exame, vamos ver se é de fato essa doença. Falou, não, vamos. Praticamente todo dia a gente ia na vaquinha, a gente ia entregar, falou, amanhã a gente se preocupa com as outras coisas. Sim. Né? Deus levantou dinheiro pra gente, né, ficar lá perto, pagamos hotel por um mês, tudo para ter um conforto de poder estar com o nosso filho diariamente, para ela ter um conforto de não se deslocar tanto com uma cirurgia. Então, em tudo isso você viu os cuidados de Deus conosco, né? Então, o nosso filho, enquanto estava na incubadora, ele ficava com um respirador, né? Ele não precisou entubar de começo, ficou com um respirador de auxiliar de ar no narizinho, passou um creminho que melhorou muito a pele dele, tomava alguns medicamentos, todos os dias fazia exame, e muito que a gente sentia e entendia com ele na UTI e nesse processo todo é que a cada dia bastava o seu cuidado com ele. Sim. Sabe, a cada dia basta o seu cuidado, que Deus está cuidando, a vida é dele, ele dá e ele leva quando ele bem entender que ele tem que levar. Então a gente vivia um dia por vez com ele na UTI, um dia por vez. Todos os dias que a gente ia lá ele estava melhor, era feliz. Todo dia que a gente ia lá e ele deu uma piorada, a gente ficava feliz com ele para passar força com ele. Sim. Que muito que a gente entendia que a gente tinha que viver com ele uma alegria, uma felicidade, porque ele estava lá conosco. Maravilha. Né? Quanto tempo, Jéssica, o Benício ficou na UTI? Ficou 2 meses e meio. Com 1 mês a gente precisou transferir ele para o Hospital das Clínicas, por problema de convênio também. Então tivemos que fazer essa transferência. Quando ele chegou no Hospital das Clínicas, ele já tinha tido uma parada no Hospital Santa Joana, que ele estava antes. E ali ele conseguiu se recuperar, assim, né? Mas quando a gente transferiu, no dia seguinte, ele teve outra parada. E aí precisou entubar. Então ele ficou um período ali no Hospital das Clínicas entubado, até que começamos a conversar com toda a equipe médica. E a equipe começou a fazer reuniões com a gente, né? Porque precisava saber o que ia acontecer. A gente não queria que ele ficasse entubado, porque ele estava ali em estado vegetativo, né? Então a gente chegou à conclusão de que ia entubar. E conversamos ali, e se ele voltar a ter outra parada? A gente falou, deixa o curso da vida seguir, deixa Deus dar a ele o tempo de vida que ele tem, né? Então, o Senhor me inspirou ali até uma frase mesmo, que eu senti que veio muito dele, né? Do próprio Beni, que é: a vida é feita para ser vivida com a determinação de voltar para casa com o maior número de almas. Então, assim, a história dele tocou muitas pessoas, né? Sim. Muitas pessoas, testemunhos, gente que deixou de tirar a vida quando via a história dele, que a gente compartilhava, porque as pessoas queriam saber, né, como a gente estava, como ele estava, ainda mais por conta da vaquinha. Então a gente falava assim, Deus tem um plano para a vida dele, para a nossa vida, então deixa o curso da vida seguir. E aí passou mais um período, estubou, ele ficou bem, foi pro bercinho, trocou de roupa ali, podemos pegar ele no colo, né? Mas o Senhor ali tinha o seu plano mesmo, que no dia 21 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, dia da Assunção, recolheu ele para casa. E o coração, mesmo com a perda do Benício, mas vocês não perderam a esperança, Marcos, de continuar gerando filhos para Deus, né? Não perdemos a esperança, tanto que enquanto ele ainda estava conosco, a gente conversou bastante, né, sobre, né, ter novos filhos, e se Deus quisesse no mês seguinte, se mandasse de novo um filho com a mesma doença, o que aconteceria? Que tinha probabilidade, né? Tinha. A gente tem sempre, todas as gestações, a gente tem 25% de chance de ter um filho com a mesma doença. 25%? 25%. Na hora da combinação genética, se eu enviar o meu gene recessivo, a Jéssica enviar o gene recessivo dela, vai dar duplicidade de um erro genético que a gente tem nesse gene recessivo e vai ocasionar a mesma doença. Então, quando a gente decidiu
que a gente ia continuar na esperança de Deus de ter um filho saudável. A gente já sabia que o próximo filho poderia vir com a mesma doença. Sim. Né? Mas a gente tinha firme esperança em Deus, que a história do Ben, ele veio para nos moldar, para que a gente pudesse ter outros filhos também, né? E o que faz vocês não se fecharem a vida, mesmo com essa probabilidade? Olha, é a força que vem de Deus mesmo, né? A gente tem que saber pedir para Deus, né? Então, a gente pediu muito para Ele a fortaleza, a sabedoria. Então, assim, em todos os momentos, por mais que a gente estava ali, claro, sofrendo, porque é muito triste você ter o seu filho ali na UTI, passar dias ali dentro de um hospital, a gente estava extremamente cansado já, assim, né? Mas a força que vem de Deus, ela nos levanta de uma forma assim que não tem como explicar. Humanamente a gente não consegue explicar. Então a gente sabia que Ele tinha um plano para nossa vida, para nossa história, e nós tínhamos essa esperança de ter mais filhos, né? De poder cuidar de um filho aqui na Terra, né? Então assim, isso nos moveu a continuar, e a alegria que vem de Deus. Nós somos um casal muito alegre, muito alegres, né? Então a gente nunca se abateu. Então tinha os nossos momentos de tristeza, mas todos os dias a gente falava, não, a gente precisa, a alegria que vem de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, vamos continuar, né? Vamos continuar. E aí veio o Noah. E aí veio o Noah, o nosso príncipe, nosso raio de sol. Ele realmente, assim, foi uma graça de Deus, né? Foi um presente de Deus. E o Noah veio, inclusive, quando o Benny ainda estava entre nós. Então, antes do Benny falecer, o Noah já estava ali no meu ventre, não sabia ainda, descobri depois do falecimento do Benny. E ele, assim, é nosso milagre mesmo. Olha que bênção, gente. Mesmo com probabilidades de uma enfermidade, mas esse casal não se fechou à vida. Tiveram o Benício que passou por todo o seu processo e foi para o céu. Mas agora Deus enviou também o Noah. Quer saber mais dessa história? Continue conosco. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Gente de Fé. Eu, Padre Gilberto, com você, ouvindo este belo testemunho da Jéssica e do Marcos, este casal que é aqui de Mauá, São Paulo, que portam esta graça da fé. Eles que sonhavam com o casamento, realizaram este sonho em Deus, tiveram o primeiro filho que tanto ansiaram, desejaram, o Benício, mas Deus o recolheu e Deus os presenteou também com outro filho, Noah. E agora nós vamos escutar um pouco a Jéssica dizer sobre este filho, o Noah, na vida de vocês. O Noah, assim, ele é um presente. Hoje ele tem 2 aninhos. Que bênção. E ele é a alegria da casa, das nossas vidas. Quando a gente descobriu ali, foi um misto, né? Porque a gente sabia da probabilidade. Então, um pouquinho antes do Benny falecer, a gente descobriu a síndrome. A gente teve a confirmação, porque até então a gente ainda não tinha confirmação. Então, a gente teve a confirmação da síndrome, a gente sabia que tinha probabilidade de ter outros filhos com a mesma síndrome. Então, é claro, né? A gente... Eis-me aqui, Senhor, mas a gente é um ser humano, né? Então, a gente sente medo, né? Então, assim, quando descobrimos ali o Noah, foi um misto de alegria, de ansiedade, de medo, né? Então, eu tenho uma amiga, Débora, minha irmã, assim, praticamente, né? E ela me disse, assim, uma palavra muito forte que eu cravei no meu coração, que ela falou assim, olha, você entregou um filho para Deus, então agora Deus vai te entregar um filho. Então eu falei, eu tomo posse disso, eu creio nisso, assim. E realmente, assim, fomos ali fazendo o acompanhamento, os exames. E o Noah era saudável. Nossa, então foi, assim, uma alegria. Até o médico que acompanhou a gente, assim, ele falou assim, olha, comemorem, é uma grande graça, uma grande alegria, sabe? Esse milagre na vida de vocês. Então a gestação do Benny veio trazer, do Noah, né, veio trazer de fato para nós esse conforto, assim, né? Veio trazer essa... Né, como o arco-íris ali que surge depois da tempestade mesmo. Então o Noah é o nosso arco-íris ali, né? Nossa alegria. Olha que graça, né, Marcos? Vocês foram ousados. Porque quantos casais que, ao receber um diagnóstico, até mesmo desse que vocês receberam, não, a probabilidade é essa de ter um filho com uma outra deficiência, com uma outra doença. Vocês poderiam ter se fechado ali. Mas vocês foram ousados, continuaram abertos. Deus mandou o Noah para provar a graça de Deus. Olha que graça, não é, Marcos? Sim, nossa, foi muita graça. Até porque, né, quando a gente diagnosticou mesmo a doença, a doutora até falou pra gente, né? Falou, olha, para vocês terem um filho saudável, só com a inseminação artificial, uma certeza.
E a gente falou, a gente não precisa da inseminação artificial, nossa certeza é Deus. Se for da vontade de Deus mandar um filho saudável, Ele vai mandar. Se for da vontade de Deus que Ele mande outros filhos com a mesma doença, Ele vai mandar. Né? A gente não quer passar por isso da inseminação, a gente quer confiar em Deus. Sim. 75% com Deus é muita coisa. Sim. 25 tá aí, ou 25, mas 75 com Deus é muita coisa. Né? Então, quando a gente conversou e se alinhou, a gente tinha a plena certeza que Deus ia fazer a obra. Né? Então, quando a gente se abriu e confirmou a gestação, e a gente começou a fazer os ultrassons, e foi tudo dando muito certo, a gente foi testemunhando aquilo que a nossa amiga falou, né? A gente deu um filho para Deus, Deus deu um filho para a gente. Né? Então, toda ultrassom era muita alegria, era muito anseio de ver o Noah, né? De ver ele com a gente, de sentir ele no colinho, de poder viver algumas coisas que com o Ben a gente não pôde viver. Sim. Né, de trazer para casa, de poder dar do mamar, era sempre um misto, né? Sempre um misto de alegria, de esperança, de hesitação em Deus, e poder ver a obra sendo concluída, acontecendo. Graças a Deus. É só fé, não tem explicação, não. É só fé em Deus. Só fé em Deus. Jéssica, então Deus deu Benício, Deus deu o Noah, mas não parou aí. Não parou aí. Assim, nós fomos orientados pelos médicos a fazer ali um espaçamento de fato, porque eu tive 2 cesarianas na sequência, né? Sim. Então fizemos o espaçamento ali dentro das condições, né? Dentro daquilo que a nossa igreja ensina mesmo, né? E com orientações médicas e tudo mais. E aí, né, na esperança ainda, assim, de aumentar a nossa família, porque a gente queria que o Noah tivesse um irmãozinho aqui na terra, né? Para poder brincar. Então a gente falou, vamos ver o que Deus tem reservado para nós. E não demorou muito. Deus já nos mandou mais um filho, assim. E aí a história, né, deste novo presente, assim, para nós foi desafiadora também, né? O nome dele? Eloá. A Eloá. Veio a nossa menininha, então ficamos muito felizes, foi grande alegria de todas as pessoas, assim, da família, né, dos amigos. Olha, um casal, né, que todo mundo sempre anseia por um casal, né? Então, olha, um casal, né, e a gente também ficou muito feliz, mas a gente ainda sabia dessa probabilidade. Apesar de pensar que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas pode acontecer, né? Então, a gente foi acompanhando, ali fizemos todos os exames, e foi no Natal, ali um dia depois do Natal, que nós descobrimos que provavelmente ela também teria a mesma síndrome do seu irmão Benny. Então, começou ali, né, uma investigação, assim, nem precisou de tanta investigação, porque as características eram idênticas. Sim. Então, ali já começou a apresentar, assim, igualzinho todas as coisas. Então, a gente contou todo o histórico para o médico, explicamos tudo, né? E ele falou, realmente é muito semelhante, assim. Então, a gente nem precisou fazer esse exame caríssimo, porque a gente já sabia dessa probabilidade, né? Então, foi, assim, um misto, novamente, né? De alegria, porque a vida de Deus, a gente sempre tem que celebrar. A vida é de Deus. E quando Deus, né, eu ficava pensando, tantas mulheres querendo ter filhos, tantas mulheres querendo engravidar e não conseguem, né? Então eu não posso me fechar a essa graça, sabe? Então quando Deus nos deu essa graça, quando Deus me deu essa graça de ser mãe, mais uma vez, depois de tudo que tinha acontecido, foi uma grande alegria. Mas claro, quando nós recebemos ali a notícia, né, houve-se aquele... Deixa abalado. Sim, aquele abalo, né, assim... Nós nunca questionamos Deus do porquê conosco. Isso nunca foi um questionamento, porque a gente não é nada, né? Então, assim, como eu posso questionar Deus de algo que Ele está permitindo que aconteça na minha vida, né? Então, a gente não se sentia nesse direito de falar, por que comigo? Porque quem sou eu? Nada, né? Mas, claro que a gente se perguntava assim, nossa, de novo, né? Assim, mais uma vez, por que isso? Qual o seu propósito, Deus? Mais uma vez, né? Então, houve aquele primeiro momento, assim, da tristeza, né? De passar pelo processo da aceitação. Uhum. Mas a gente passou, porque tudo passa. Isso é nosso lema em todas as circunstâncias da vida, né? Tudo passa. Então, a gente está aqui sofrendo agora, mas vai passar. Lá na frente, a gente vai olhar para trás, a gente vai ver essa história, né? Então, a gente viveu esse momento ali, o processo da aceitação, e aos poucos a gente foi entendendo. Vamos lá, mais uma obra Deus tem, então vamos seguir aí o que Deus tem preparado, né? Marcos, o pai vendo a filha sonhada chegar, Eloá, mas também com esta notícia. E como que você ficou? Eu, né, busquei novamente, né? Toda gestação eu busco o auxílio de São José.
São José. Toda. Porque né, a gente nunca vai ser um pai perfeito, mas eu busco todos os dias ser o melhor pai que os meus filhos podem ter e o melhor marido que minha esposa pode ter. Então, quando né, veio toda essa notícia, eu olhei para ela e falei, vamos embora. É mais uma cruz que Deus quer que a gente carregue. Ele tem algo a mostrar pra gente, a moldar em nós, que a gente não se permitiu ser moldado da primeira vez, ou alguma coisa que ele moldou e a gente já se esqueceu. Então, vamos enfrentar. Né? Vamos enfrentar com alegria novamente, né? Se permitir sentir todas as emoções, igual ela falou, sabe? A gente chorou quando precisou chorar, sabe? Ajoelhou perguntando para Deus, tipo, mostra pra gente os seus desígnios, o porquê. A tua vontade. A tua vontade, né? Não um questionamento, mas então seja feita a sua vontade, que a gente possa fazer a sua vontade através de tudo isso, sabe? Mostra, dê-nos sabedoria para a gente entender o que a gente vai fazer, os passos que a gente vai seguir, se a gente vai ter em São Paulo de novo, se a gente vai ter mais perto de casa por conta do deslocamento. Dessa vez eu nem ia poder ficar 2 meses, 3 meses afastado, porque eu trabalho né, de carteira assinada. Então, mostra pra gente o que a gente tem que fazer dentro daquilo que o Senhor preparou para nós. Sim. E aí ele foi mudando, né? Tenho mais perto de casa. Também a gente buscou discernimento dos passos a seguir com a nossa filha pós o nascimento, porque uma das características dessa doença é que ela não produz a enzima da respiração de tempos em tempos. Então, na microcefalia que ela tem, de tempos em tempos, ela não vai produzir a enzima da respiração, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória. Foi isso que aconteceu com o Beni. Então, com a Eloá, Deus já deu discernimento. Né? Já vai e conversa com o hospital, fala que vocês não vão entubar, que vocês vão querer um ciclo, trazer para ela o maior conforto possível dentro do período que Deus tem para ela aqui na Terra. Então, né, não façam procedimentos invasivos, não prolonguem, porque vocês querem algo que Deus tem preparado já, que é a hora que Ele quer recolher Eloá. Então, nesse período todo de gestação, a gente se preparou com o hospital, conversou com o hospital, fizemos reunião com o hospital para explicar a doença, explicar o segmento do que acontece, porque né, é uma doença extremamente rara. A gente vai buscar nos documentos da medicina, tem 100 registros na história da medicina. Meu Deus. Então, poucos médicos conhecem, poucos hospitais conhecem de fato o que acontece. Então, a gente explicou, amadurecemos a ideia de que ela poderia nascer, viver 1 hora e vir a falecer com a parada cardiorrespiratória. Sim. Né, ao ponto de, quando ela nascer, fazer um batismo de emergência, já conversar com o padre para ele ir no outro dia, fazer o batismo. Ali. A gente se preparou como um todo, racionalmente e espiritualmente, para viver este momento da maneira como Deus queria. Sim. Sabe? Entregues. Isso é fé, né? Viver da maneira como Deus quer. Vocês se abriram a vida, Deus deu Benício, deu o Noah, a Eloá, com esta síndrome também. E vocês poderiam ser egoístas, né? Não, peraí, vamos colocar no aparelho, vamos tentar... Não, vai ficar o tempo que Deus quer. Meu Deus, que compreensão forte essa, né? De não ser egoísta, não, a gente quer porque quer ter a Eloá. E vamos fazer de tudo. Mas esse fazer de tudo que poderia não estar na vontade de Deus. Então, vamos fazer o que é preciso, da forma correta, para que Deus ele mantenha a vida aqui o quanto tempo Ele desejar. E como foi o parto da Eloá, depois dos primeiros momentos, Jéssica? Foi maravilhoso. Assim, eu falo que o parto da Eloá ressignificou o parto do Beni. Sim. Porque a Eloá, ela nasceu assim, mais robusta, ela nasceu um pouco mais gordinha ali, 1,8 kg, acho que ela nasceu. Um pouquinho maior também, ela nasceu com 38 semanas, então quase 39 ali, né? Então a gestação foi um pouco mais pra frente, assim, né? Então ela nasceu bem, então trouxeram ela do meu ladinho, ficou ali com a gente, do ladinho ali, pertinho um pouquinho. Então foi um momento muito emocionante, assim, pra nós. Mesmo sabendo de todas as limitações dela, então ali eu pude conversar com ela, né, fazer uma oração ali por ela. Ele fez ali já um batismo de emergência, porque a gente não sabia, no próximo segundo ali, a gente não sabia o que podia acontecer, né? Então, foi um momento, assim, muito emocionante, assim, muito especial, que eu nunca vou esquecer, assim, a equipe do hospital também teve todo um cuidado, sabe, fizeram ali o desenho da placenta, o pezinho, né, colocaram todas as coisas, eles trataram tudo com muito amor, muito carinho, muito cuidado, então foi muito especial, assim.
E para você, Marcos, a hora do nascimento, você estava junto? Tava junto. E foi bem marcante, assim. Até um pouco complicado do que os outros, porque o do Beni, né, eu fiquei ali do lado dela. O do Noah, eu pude cortar o cordão umbilical do Noah, viver esse momento. O da Eloá, como eu ia fazer o batismo de emergência, né, e aí o doutor me chamou para ver ela nascendo, e como já tinha cortado o do Noah, tava tudo tranquilo, mas eu dei uma passadinha de mal na hora da... Acho que foi uma desmaiadinha. Foi uma desmaiadinha, mas foi muito... Porque o emocional foi do extremo ao outro, né? Então, até tinha tirado uma passagem antes em oração, antes do parto, que Deus falava, será que você está preparado mesmo? E eu falava, e aí, Deus, será que eu estou preparado mesmo, né? E aí, quando ela nasceu e eu não vi movimentos nela, porque a gente sabe da possibilidade dela nascer e não respirar e tal, então o emocional ele foi de um extremo a outro. E aí a minha adrenalina caiu de uma vez, acabei desmaiando, tudo, me acordaram. Acontece muito, né? Os pais desmaiam nessa hora. Eu falei, ele ia virar meme. Ainda bem que ninguém filmou. Mas ali me acordaram, me recuperei, aí eu fiquei na sala, falei, não, aqui da sala eu não saio. Da sala eu não saio, não, eu tô aqui, tô bem, vamos embora, tava tonto. Aí fiquei ali com ela, a gente tirou a foto, fui fazer o batismo de emergência, tonta ainda, falei, vou fazer o batismo de emergência, não tem problema, depois eu posso até desmaiar de novo, mas eu vou fazer, levantei, fui lá, fiz o batismo de emergência na Eloá, fui, sentei de novo, respirei, então foi um misto de muitas emoções. Sim. Então, graças a Deus, ela, igual a Jéssica falou, ela nasceu bem mais robusta que o Beni, nasceu bem, nasceu por um momento, não precisou do respirador nem nada, foi para UTI, e aí a gente foi se recobrando tudo. Que bênção. E Eloá ficou quanto tempo com vocês? 7 dias. Ela ficou 7 dias, então a gente já sabia assim, do que poderia acontecer, mas foi muito especial, os avós foram lá, né? A gente fez o batizado no dia seguinte. O padre Vanderlei Ribeiro, que é o nosso pároco mesmo, nosso pai, pastor aí, sempre tá ali, foi até o hospital, então a equipe do hospital reservou um espacinho ali, fizemos o batizado dela lá, os padrinhos puderam ir até lá, foi um momento muito bonito, assim, o primeiro batizado do hospital, nunca tinha tido lá. E depois os avós puderam entrar também para ver ela, e aí passou 2 dias ali, ela começou a, né, já apresentar alguma... A gente percebeu logo que a gente entrou ali, assim, né? E aí, quando foi à tarde, ela começou a ter uma parada, né? Os médicos queriam intervir, então até perguntaram diversas vezes, vocês não vão entubar mesmo, né? A gente falou, não, a gente não vai entubar. Então até aumentaram ali o catéter de oxigênio, aumentaram o fluxo de oxigênio. Então ela ficou um tempinho ali viva ainda por conta do oxigênio. Sim. Até que a gente estava ali naquela agonia do lado de fora da UTI, sem saber ali, né, o que fazer. E a gente chegou num discernimento juntos ali, em oração ali. Vamos pedir para eles desligarem o oxigênio. Se Deus quiser que ela sobreviva, ela vai sobreviver. Se não, ela vai descansar, porque ela já estava agonizando, assim. A gente falou, o mínimo que a gente pode fazer por ela agora é isso, é dar a ela o conforto. Então pedimos isso, a equipe médica ainda ficou meio assim, tem certeza, né? Vocês não querem, não? A gente falou, não, deixa Deus determinar o que vai acontecer. E foi assim, o que precisava. Na hora que tirou, ela naturalmente. Ela começou a descansar, a médica ficou muito emocionada e veio falar com a gente, muito emocionada, assim, de que a gente fez por ela o que acho que ninguém faria, assim, né? Então, foi muito emocionante e ela até pediu desculpa, falou, desculpa. Eu falei, não, doutora, a senhora estava fazendo o seu trabalho é salvar vidas. Então, é muito difícil perder uma vida. Mas a gente já entendia os planos, né, que Deus tinha para ela. Sim. Então ela ficou muito emocionada assim com tudo e falou assim, olha, não tenho nem palavras assim para dizer. Sim. Muito forte, né? Com certeza vocês fizeram de tudo e se prepararam, amaram o Benício, amaram a Eloá no pouco tempo, mas grandioso tempo que eles ficaram com vocês. E esse amor com certeza é revelado na vida do Noah, né? Aquele que Deus presenteou para que ficasse com vocês, né? E vocês manifestaram tudo isso. A gente tem uma cartinha aqui para expressar o que será que o Benício e também a Eloá falariam. Pode abrir e você lê para a gente aquilo que é para o coração seu de mãe, Jéssica, e para o seu coração de pai também, Marcos. Pode ler. Mamãe e papai, estamos bem, mais do que bem, estamos na casa do Pai. Aqui não há dor, nem lágrimas,
pelo menos não as de tristeza. As únicas lágrimas aqui são de gratidão, e hoje são pelas vidas de vocês. Vocês foram escolhidos, não porque eram perfeitos, mas porque Deus tinha um propósito para a vida de vocês. Não porque sabiam o caminho, mas porque aceitaram caminhar. E isso nos ensinou tudo. A missão que Deus nos deu foi breve, mas imensa. Cada passo seu, papai, cada oração sua, mamãe, cada lágrima, cada abraço, cada silêncio, tudo foi colhido aqui no céu com delicadeza. Vocês foram nosso colo, nosso lar, nosso céu aí na terra. A nossa história, mamãe e papai, não foi interrompida. Ela apenas começou. A gente só foi na frente. Estamos esperando vocês, com o céu cheio de flores e um abraço guardado eterno. Com todo o nosso amor, Benício e Eloá. Que maravilha. Fala. Forte, né? Muito forte, assim. A gente espera poder encontrá-los um dia, né? Sim. Essa é a nossa meta, né? Encontrar com Jesus, encontrá-los ali. Então, era o que a gente sempre falava, né? Que a casa deles não era aqui. Então, se Jesus queria levá-los para casa, que levasse, porque dentro das condições que eles vieram a este mundo, a gente sabia que lá eles teriam o descanso. E isso traduzia muito bem, porque a gente via ali eles sofrendo, principalmente o Benício sofreu muito ali, né? Agulhadas, picadas e tudo mais. E eu falava, eu não vejo a hora dele parar de sofrer isso. E eu sei que agora ele não sofre mais, sabe? Sim. Então, assim, não tem palavras. Deus é muito grandioso, né? Assim, ele não nos dá nada que a gente não consiga suportar. Então, a todo tempo a gente sentiu a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o amparo de Deus, a providência de Deus, assim, em tudo, nos mínimos detalhes, né? Não só na questão financeira, mas em tudo mesmo, assim. Então, isso foi fortalecendo a nossa fé e o nosso amor e nos fazendo querer, de fato, cada dia mais viver a vontade dele, os planos dele, por mais desafiadores que sejam, né? Sim. Mas que a gente, de fato, tenha essa ousadia de viver a vontade de Deus ali nas pequenas coisas, né? Sim. Algo muito forte desta carta é que eles dizendo para vocês, a nossa vida não foi interrompida. Não foi interrompida porque mesmo com os diagnósticos vocês continuaram a gestação, não abortaram. Quantos que abortam, até mesmo para as mães que estão grávidas e recebem algum diagnóstico, que tenham fé de continuar, não interrompam a vida, creiam em Deus. E nem mesmo pela morte do Benício e da Eloá. Eles dizem, porque a vida de quem está em Deus é continuada para o céu, para o céu. O que faz vocês, Marcos, irem além da dor, além da enfermidade? A esperança em Deus. A esperança e a fé em Deus é além de tudo. Isso que você falou de interromper, no Beni, no período do Beni, né, essa parte do aborto que aconteceu, sabe, eu via muitas histórias e aí eu via o nosso filho e outros bebês lutando pela vida, eu falava, sabe, estão lutando pela vida, sabe, então acho que além da dor, é uma vida, e a vida em Deus é muito preciosa, ela supera a dor, ela supera a tristeza, ela supera as angústias, ela supera tudo, que a vida em Deus ela é muito preenchida. Sim. Então acima de qualquer dor, tá a alegria em Deus, acima de qualquer dor, ela é uma certeza da alegria em Deus, então acho que isso move. Isso me move diariamente. O que leva você, Jéssica, a ir além da dor? A esperança também, né, em Deus, assim, o amor de Deus. Eu acredito que além da esperança, é o amor de Deus para comigo. Então, eu me sinto muito amada por Deus, nas pequenas coisas. Então, jamais, né, como o Senhor mesmo disse, eu me acharia no direito de interromper aquilo que Deus gerou. Então, assim, não é meu. Eu sabia desde o início que aqueles filhos, todos os filhos não são meus, né? Eram de Deus, gerados, formados, criados por Deus. Então, jamais eu me acharia no direito, porque não veio perfeito da forma com que eu esperava que fosse, né? A perfeição que eu imagino, né? Eu vou me achar no direito de interromper algo criado por Deus, né? Então, a criação de Deus é muito bela, né? A gente contempla isso, eu falo que o Senhor fala muito comigo através da natureza. A criação de Deus é linda, então a vida é linda. Então, assim, esse amor de Deus manifestado através das criaturas, de todas as criaturas, é o que me move, né? A sempre buscar estar mais próxima dele e a deixar com que ele faça a sua obra
em todas as circunstâncias, em todos os momentos, assim. Que mensagem vocês deixam, a começar do Marcos, para as pessoas que nos acompanham agora? Mas o que me veio ao coração de vocês falarem para os pais que, de repente, receberam um diagnóstico assim, de uma enfermidade, do bebê ainda lá no útero sendo gerado. O que vocês falam para esses pais e para todos? Pode falar. Tenha fé em Deus. Ele escreve a obra à maneira com que Ele deseja. A única coisa que nós, como meros mortais, criaturas e filhos de Deus, devemos entender e seguir é: faça-se em mim segundo a sua vontade, assim como a Virgem Maria falou, faça-se em mim segundo a sua vontade. Eu sei que quando a gente gera um filho, todo mundo fala inúmeras coisas, e a principal que a gente escuta é que venha com saúde, mas é Deus quem sabe como ele vai vir. E que essa certeza que Deus está cuidando de todas as coisas no seu relacionamento, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, essa certeza que Deus está cuidando, é o que tem que te mover. Porque acima de tudo, é o amor que Deus tem por vocês, na história de vocês, na vida de vocês. É Ele quem está mudando a vida, a alma de vocês para a salvação. E esses filhos que Deus nos deu, Ele levou para o céu, mas com toda certeza eu falo, Ele moldou a nossa alma para que a gente possa buscar o céu, para estar um dia unidos com Deus lá no céu e com os nossos filhos novamente. Então confie em Deus, acima de tudo, de tudo. Confie no plano que Deus tem para a vida de vocês. E você, Jéssica? Eu também diria assim, a mesma coisa, confiar em Deus. Eu gosto muito de um trechinho do livro de São José Maria Escrivá, que ele fala assim sobre crer que o próprio Cristo é o nosso Cirineu, nos momentos em que nós estamos carregando uma cruz. Então, é muito difícil para uma mãe gerar um filho, sabendo que a qualquer momento pode perdê-lo, né? A gente passa por todas as mudanças ali corporais, né? Mudanças físicas, né? Então, é um processo, assim, muito doloroso, assim, né? Mas o Senhor jamais deixa de nos fortalecer se nós buscarmos estar nele. Então, a gente tem o direito de chorar, a gente tem o direito, sim, de ficar triste, a gente tem o direito, sim, de sofrer, né? Nós somos seres humanos, temos sentimentos, né? Mas o Senhor, Ele nos dá a porção necessária. Então, assim, confie em Deus. Confie em Deus, se entregue às vontades dEle e creia mesmo, né? Como meu esposo falou, que o Senhor nos ama, o Senhor te ama. Então, Ele jamais permitiria com que isso que está acontecendo na sua vida hoje fosse só para te ver sofrer. Ele não sente prazer nisso, pelo contrário, né? Mas Ele permite com que isso aconteça para que você possa sair ainda melhor dessa circunstância e estar cada vez mais próxima dEle, né? Que testemunho maravilhoso. Quero agradecer de coração a Jéssica, ao Marcos, pela fé de vocês, né? Esse programa tem este nome, Gente de Fé. Porque a fé é acreditar num Deus que tudo pode, além da dor, além da morte. Então que você que nos acompanhou hoje continue crendo como este casal e que Deus, pela tua fé, faça maravilhas. Muito bom estar com vocês, continue na nossa programação. Também acompanhe esse programa nas nossas plataformas. Canção Nova Plus, você encontra também este programa para continuar conosco. Deus abençoe.